Nós hoje vamos conversar sobre o que realmente nos aguarda futuramente aqui no nosso Brasil. Nós tivemos em janeiro, 8 de janeiro, né, de 2023, né, nós tivemos o que tivemos na República, aquele desmando de vândalos, onde a ignorância e a estupidez assumiu o lugar da razão. E muitos deixaram a razão para um lado e subiram para a estupidez. Porque você não gostar é uma coisa. Você tem que lutar para que seja melhor, para que haja aquilo que você deseja, mas sem ferir o outro, sem mexer no outro, no que é direito do outro. Nós vivemos num país democrático, mas essa palavra democracia, democrático, ela não estava sendo vivida com o seu potencial. Democrático passava simplesmente pela cabeça, mas não exigia-se o direito de viver democraticamente. Estava lá o nome, mas a vivência era desconhecida. E por ser uma vivência desconhecida de democracia, ainda hoje tem gente achando que a democracia é uma ditadura. Ainda tem gente hoje, você vê nas internets aí, nos portais, muitas coisas ainda sendo ventilada como ditadura, ditador. Só que essas pessoas imaginam que o restante do povo deve ser ignorante, que as pessoas muitos imaginam, né? Porque ditadura, todos nós que não somos ignorantes sabemos o que é uma ditadura. Você não fala aquilo que você quer, você não anda a hora que você quer, você não compra no preço que você quer. Tudo é de acordo com o chefe, o ditador. Nós temos países aí que a internet é controlada pelo o ditador, que era o que ia acontecer no país se a justiça não tivesse usado o seu poder. Ia acontecer isso. Tudo ia ser controlado por um chefe que no tempo dele era arroz branco com ovo, né? Um arroz branco com ovo, e se quisesse comer carne, criasse um boi no quintal. Por conta de raiva de negro, porque negro pobre não pode andar de avião, não pode ir para Disney, não pode ir para lugar nenhum, tem que estar servindo a casa grande. E por conta disto, nós estamos nesse reviravolta que a gente não sabe o futuro como é que vai ser, porque ainda está ainda nos bota no lugar ainda, né? Agora nós sabemos e a gente não deve ter medo de dizer aquilo que é real. Nós estamos vivendo um Brasil desta forma,
acontecendo o que aconteceu por conta da nossa justiça realmente. Porque a minha avó dizia o seguinte, o espinho quando tem de pestar, logo ele traz a ponta. E não se corta o mal pela metade. Se arranca o mal pela raiz. Se nós tivesse vivido uma justiça realmente do começo, o que é democracia? E falar da democracia direto, a democracia deve ser o café, o almoço e a janta. E aí sim, a gente não passaria por um momento que estamos vivendo, nessa situação ainda de bota no lugar ainda. Entrar para o processo democrático tinha que ser, desde o momento da democratização até hoje, tinha que estar se falando de democracia em todos os cantos e recantos do país. Mas não, democracia e deixa lá. Aí pronto, aí se a pessoa errou, aí a lei vê para ali, vê para lá, aquele negócio todo, e aí bota para aqui, tem um jeitinho aqui, outro jeitinho ali, e vai dando asa. Vai dando asa. O Congresso Nacional local, que é o que faz a lei, mas não estavam fazendo leis para ajudar o povo em geral. As leis eram simplesmente para proteger patrão, fazendas, né? Proteger quem tem dinheiro. Mais salário mínimo, saúde, educação, trabalho, isso estava vindo assim como a natureza. A natureza estava botando para nascer, mas eles mesmo trabalhando para isso acontecer, não estava acontecendo. Aí nasceu esse nordestino, né? Que saiu do Pernambuco em caminhão, passando fome do Pernambuco a São Paulo, e botou na cabeça que ia ajudar o povo pobre. E por conta disso, a maioria da burguesia tem raiva dele, porque foi o único que trabalhou exclusivamente para todos, não só para o pobre, não só para o rico, não só para a região sul, não só para a região nordeste, mas em toda a extensão brasileira. Todo mundo está sendo contemplado no governo do PT. Todo mundo. Agora, como a burguesia já vinha acostumada a ser o senhor do engenho, até nos anos que o PT assume o seu primeiro mandato, a burguesia, o senhor do dinheiro, vinha trabalhando só para ele mesmo. Uma dona de casa que queria ajudar o marido, porque o marido era pedreiro, ganhava pouco, não tinha salário. Aí a dona de casa, mãe de 2, 3 filhos, queria ajudar na, no sustento da casa, saía em porta, na casa das madames, procurando se tinha uma roupa para lavar, que queria fazer uma faxina da casa. E o preço daquela roupa para ela bater não era a pessoa que dava o valor. Quem dava o valor era a madame. Aí ela disse, eu tenho uma roupa aqui para bater. Quanto é que você bate a roupa, a peça de roupa? Eu vou dar só um exemplo. Não é real, é um exemplo. Aí aquela mulher, aquela senhora, humildemente, vou dar um exemplo.
a peça de roupa eu bato a R$ 3. Aí, não, tá caro, tá caro. Eu pago R$ 1 na peça de roupa. Quantas peças de roupa a senhora tem aí? Não vai contar. Aí dava 20 peças de roupa, R$ 20. Passava o dia todinho batendo roupa para ganhar R$ 1 por peça. Um exemplo, né? E assim rolou muito tempo, né? Aí chegou um nordestino, Caba da Peste, aí começou a dizer, não, todo mundo tem o mesmo direito de viver bem. Assim diz Jesus Cristo no seu Evangelho. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E ele pegou esse trecho do Evangelho e fez vida na vida do povo pobre do Brasil. Porque foi Jesus quem disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E o Lula pegou essa parte e, como diz, a letra mata, mas o espírito é que vivifica. Então, o Lula pegou o espírito dessa frase, dessa parte do Evangelho, e fez vida na vida dos pobres do Brasil. E aí vem o ódio da burguesia, não todos, que eu não sou irresponsável. Aí vem o ódio, a raiva, né? Vem o ódio. Porque o Lula manda a gente, por conta do Lula, tem gente indo para Miami, né, para Disney, andando empregado, andando de avião, junto com o patrão e a patroa, não trabalhando, mas se a patroa vai para Disney, a empregada também vai para Disney. Não vai no mesmo avião, mas cada um vai no seu avião. Quer dizer, é vida para todos. É vida para todos. Então, todo mundo tem o seu salário digno, trabalhou, tem o direito de receber seu salário. Eu já falei isso, mas vou falar de novo, que o tema de hoje, quero repetir, quando eu trabalhei no aeroporto, fazendo segurança de aeroporto, o aeroporto era cheio de gente, mas você não viu um negro, era difícil ver um negro, tudo era branco, e as senhoras e senhores com a babá empurrando um carrinho de neném para cima e para baixo. Já era empregado. Já a madame, a pessoa, a senhora lá, tinha o prazer de humilhar a babá com aquela roupa. Dizer para mostrar para todo mundo que ela tinha condição de pagar uma babá. Aí fazia uma roupa específica, a roupa para babá. Aí andava a menina no meio, aquela mulher, aquela mocinha, empurrando um carrinho com aquele chapéu de babá, a roupinha de babá. Hoje você não vê mais isso. Você não vê mais isso. E se você vê uma pessoa empurrando um carrinho na rodoviária ou no aeroporto, ou é o pai, ou é a mãe, ou é o irmão. Mas não é mais um empregadinho, uma pessoa vestida de babá. Isso é vida. É vida. Quer dizer, todos nós temos o direito de viver. E viver com dignidade. Viver com dignidade. E por conta disto, por conta que o projeto PT é ajudar a todos, mas de um ponto mais especial, os mais necessitados, é que no dia 8 de janeiro fizeram aquele quebra-quebra e tem muita gente, eu converso com muita gente, e tem gente que diz para mim, mas não houve golpe, não houve. Não houve porque
A justiça foi eficiente. Não houve, porque a justiça, naquele momento ali, a justiça atuou com autoridade. Né? Aí não houve. Ah, mas não houve, porque não houve tanque. Não... Ah, agora, se tivesse havido, tinha alguém processado hoje? Não tinha. Não tinha. Tinha havido um julgamento? Não. Não tinha havido um julgamento. Se tivesse havido o golpe, o Lula não estava vivo, o Alckmin não estava vivo, Alexandre de Moraes não estava vivo, e outros que se levantassem contra o projeto da ditadura morriam. Então, é isso que a gente tem que entender e tem que defender a nossa pátria. Temos que defender. Temos que defender a nossa pátria. Então, o Lula ontem, né, assinou, né, o decreto, né, vetou o decreto da desimetria, né, e já tem o representante, né, já dizendo que vão derrubar o veto. Derrube. É um direito, é uma democracia. Agora, se fosse na ditadura, quem dissesse, levantasse a voz para dizer vamos derrubar o veto, amanhã vai ser pendurado com o pescoço na corda. Isso se fosse na ditadura. Você vê a diferença da democracia para a ditadura. Se fosse na ditadura, o Sósteres, parece que é o Sósteres lá do. Não ia abrir a boca e dizer, nós vamos derrubar o veto. Porque ele dizia, mas no outro dia estava preso e ninguém sabe o final. Porque a ditadura é isso, se vai contra o chefe, não tem escapatória. Hoje o Sócrates, aquele, né, representante bolsonarista, disse que vão derrubar o veto. É a democracia, não gostou? Desfaz, mas é democracia. Democracia é isso. A democracia é pegar o dinheiro público e distribuir na saúde, na educação, na segurança, no desenvolvimento do país. Não é guardar dinheiro em cofre, em saco. Não. Democracia, o dinheiro vai para o povo. Vai para o povo. Não vai para ser guardado em armário. Isso é democracia. Então, está de parabéns aí o presidente da República, porque vetou, né, a PL da desometria, né? E vamos ver o que vai acontecer na eleição de 2026. Agora, todos nós brasileiros, vamos observar quem vai votar derrubando o veto da desametria. Tá certo? Então vamos prestar atenção. Quem é o inimigo do povo? Presta atenção. Ele diz que quando o Congresso, o Senado, voltar às atividades, as primeiras ações é o veto do presidente. Porque ele quer anistiar todo mundo. Quer dizer, ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Na cabeça deles. O outro pede para os Estados Unidos prender o Lula. E não tem nada. O pior é que não acontece nada. Como é que um deputado federal eleito pelo povo pede, né, a outro país para vir prender, né, o chefe do povo daquele que ele elegeu? Isso é
uma grande imbecilidade e ignorância. Mas o pior é que não tem nada, por isso que eles são assim. Porque não há, não há na política nossa brasileira alguém que faça lei para coibir esse tipo de fala. E se tem a lei, mas aí mexe um para aqui, mexe outro para lá, termina em nada, termina em pizza. E nós só estamos assim, nós só estamos hoje vendo esse tipo de veto sendo barrado, porque nós temos um ministro que honrou, está honrando a Constituição. Eu não quero ferir os outros, mas se esse processo todo estivesse na mão de outro, que não fosse o Alexandre de Moraes, ninguém falava mais nisso, não. Já tinha acabado com tudo, já acabou. Não houve nada, vamos parar com isso. Mas, graças a Deus, caiu nas mãos do Moraes, e o Moraes fez honrar a justiça brasileira. Mas se tivesse caído em outras mãos, babava, ninguém falava mais disso nada, todo mundo já estava solto em casa, à vontade. Porque a gente vê, desde a democracia, desde o início da democracia até agora, a gente não viu ainda, não tinha visto ainda o pulso forte da justiça brasileira. Não, ninguém tinha visto. Mas nesse momento, eu acho que isso até é graça de Deus para mostrar. Eu tenho a impressão que Deus permitiu o Bolsonaro a ser presidente do país para dar uma sacudida no país, para dar uma balançada, para mostrar que ser gente tem que lutar pela sobrevivência. E é o que o Brasil fez agora na democracia. O Brasil lutou pela sobrevivência da democracia. As leis brasileiras foi balançada, foi sacudida, foi tirada a poeira, porque estava empoeirada. Estava empoeirada. A justiça do Brasil precisava tomar um banho de ânimo, para que as coisas viessem a mudar. Porque está no banho-maria, aquela coisa, não, deixa eu fazer, não, é meu amigo, é meu isso, é meu aquilo. Sem anistia. Não é que a gente seja favorável aos que estão presos. Mas por que quando o, o chamaram o cego, né? Jesus curou o cego de nascença, e aí o cego de nascença disseram que tinha sido Jesus que tinha curado o cego, de cego. Aos invejosos, os que tinham raiva de Jesus, que Jesus estava fazendo bem a todos, tinham raiva, queriam pegar Jesus de qualquer jeito. Aí chamaram o cego. E o cego disse, olha, eu era cego. Mas foi ele que curou meus olhos. Eu nasci cego, mas hoje eu vejo. Ah, não tá certo. Vamos chamar os pais dele. Aí chamaram o pai daquele homem, rapaz. Aí tá os três, o pai, a mãe e o rapaz que nasceu cego. Aí lá, a pessoa lá, que eu esqueço o nome agora, foi e perguntou para os pais, esse menino é seu?
É que você isso é meu filho, a mãe disso é meu filho, o pai disso é meu filho. Me diga uma coisa, ele nasceu cego? Aí ele disse, nasceu cego. Cego, cego. E agora ele vê. Sim, ele está vendo. Aí eles perguntaram para os pais, quem foi que abriu os olhos dele? Aí o casal respondeu, não, aí quem responde é ele. Ele já tem idade para responder por ele. Olha aí, tá vendo? Ele já tem idade para responder por ele. Então, todos aqueles que foram apanhados por um pego pela justiça, não tem lá nenhuma criança. Todos já têm idade para responder por suas traquinagens. Se faz a traquinagem, disse o Bolsonaro que a cadeia é lugar de consertar. Disse o Bolsonaro. É não fazer besteira, disse o Bolsonaro. Ele disse, é não fazer besteira. Está aí. A justiça é para corrigir as besteiras que se faz. A justiça é o termômetro que mede a capacidade de ação de cada indivíduo. É a justiça. É o termômetro que mede a capacidade de responsabilidade de cada indivíduo. Se a sua temperatura passou de 100, o problema é seu. Você vai responder. Nós temos o direito até 100. Daí para frente, o termômetro pode espocar, pode arrebentar. Então é isso que nós temos que entender. Viva o Brasil, viva a democracia, viva o povo brasileiro.